Porque nós vamos conversar agora com o Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda. Ele é sócio da Tendências Consultoria Integrada. Ministro, boa noite. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente no Jornal Times Brasil. Bom, ministro, o que a gente pode esperar do nosso cenário econômico a partir da aprovação da PEC do ajuste fiscal na Câmara dos Deputados em 2 turnos? Claro que a gente sabe que ainda não sabemos como esse pacote chegará no fim. Mas fato é que hoje o mercado deu uma aliviada. Deve continuar assim pelos próximos dias ou o mercado vai continuar de mau humor com o tamanho do pacote, ministro? Olha, Cris, boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que a situação difícil vai continuar, né? Porque o mercado entendeu definitivamente que tem um problema muito sério do lado fiscal, né? A ficha caiu, né? Hoje tivemos um alívio, porque o Banco Central injetou 5 bilhões de dólares no mercado, em dinheiro vivo, digamos assim, né? Isso melhorou a liquidez, mas o problema central continua, isto é, a perda de confiança do mercado quanto à capacidade do governo de fazer um ajuste fiscal que sinalize, pelo menos, a estabilização entre a relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, né? Então, nós estamos naquela situação em que tem um alívio e daqui a pouco o problema ressurge, né? Nesse alívio foi decorrente, sobretudo, da resolução do problema da liquidez. O mercado estava sem liquidez, muita gente procurando hedge, muita gente procurando mandar dinheiro para o exterior e não tinha essa liquidez. E muita gente saindo, né? Tem muitos investidores que estão saindo do Brasil diante da percepção de agravamento da situação fiscal, né? Nós temos que torcer para que isso aconteça de forma adequada, mas eu acho que o problema vai continuar, a não ser que o governo decida sinalizar um compromisso definitivo e forte, né, com a questão fiscal, né? E isso fere, digamos assim, o ideário, né, o DNA do PT. Para o PT, o que impulsiona a economia é o gasto público. E se você cortar gasto, a percepção de que a economia vai sofrer mesmo, mas na dimensão que eles pensam. Por outro lado, tanto o Lula quanto o ministro da Casa Civil reiteram que o governo tem um compromisso, não arreda do compromisso de responsabilidade fiscal. Eu não sei o que é que eles definem por responsabilidade fiscal, porque na definição nossa, os economistas que acompanham esse assunto, é um governo que piorou muito a responsabilidade fiscal, com aumento de gasto, a vinculação, volta da vinculação do salário mínimo ao gasto previdenciário. Por exemplo, o gasto previdenciário vai ser de 1 trilhão e 300 bilhões em 10 anos, segundo o cálculo do Ministério do Planejamento, o que significaria 130 bilhões por ano. Não é assim que funciona, porque esse déficit vai crescendo. Mas suponha, só para raciocinar, que o déficit esse ano fosse de 90 bilhões. A proposta do governo é economizar 30. Portanto, o problema continua e não se pode desprezar que em algum momento dos próximos dias volte essa tensão no mercado com a percepção, porque o mercado vive hoje, o Brasil vive hoje uma crise de confiança. A ação do Banco Central, correta nas circunstâncias, deu um alívio, mas ninguém sabe se esse alívio é permanente. Ministro, vou passar para as perguntas dos nossos analistas. Vou começar por você, Vinícius. Fica à vontade. Ministro, pensando no curto prazo, para ser mais realista e comezinho, a gente teve essa pressão. Os dezembros são ruins, são secos de liquidez. A gente teve uma pressão adicional esse ano, porque houve mais remessas, não só de gente fugindo do país, mas teve um volume maior de remessas por outros motivos. Agora, em janeiro, essa pressão tende a diminuir. Em janeiro, em tese, vai estar aprovado um pacote um pouco desidratado, que já era visto como insuficiente, mas desidratado, mas tem esses 2 motivos de descompressão. Vamos supor que é possível que em janeiro, pensando no curto prazo, a gente pode ter pelo menos uma estabilização de dólar e juros em níveis altos, ou ainda a gente vai ver uma bola de neve como a gente estava vendo agora em dezembro. Olha, Vinícius, talvez não a situação de quase pânico que vigorou no mercado nesses últimos dias, mas eu acho que vai permanecer a crise de confiança. E essa crise de confiança ela interfere em decisões de investir, de assumir risco, de trazer dinheiro de fora, mandar dinheiro para fora, né? E tudo isso interfere no mercado de câmbio, né? Eu acho que
essa situação só estará totalmente sob controle quando o governo, se e quando o governo for capaz de emitir, não é, um sinal de que ele realmente está preocupado com a situação, está agindo. Porque, por hora, o governo vive uma situação de negação. Tá certo? Para o presidente Lula, para o ministro da Casa Civil, não tem problema. Para o ministro da Casa Civil, é uma questão de especulação, de fake news. Né? Então, eles estão no modo de negação. Mas, eles precisam sair do módulo de preocupação. Certo? E o que eu estou pensando é outra coisa. Alguns sinais. Eu estava pensando mais no curto prazo mesmo, para a gente ter, assim, a gente está vivendo da mão para a boca, né? E a gente sabe que, da mão para a boca, e a gente sabe que um pacote adicional não vai acontecer, não vai sair da mão do governo, da cabeça do governo, se vier na primeira semana de janeiro, nada disso. Então, a perspectiva é, a pergunta é, o governo teria algum prazo, alguma folga de janeiro, por exemplo, com situação horrível, mas estabilizada, para poder elaborar alguma coisa, ou o senhor acha que vai ter uma continuidade desse processo, dado que, com um pacotinho e fim de dezembro seco de dólares, a gente pode ter menos pressão? Essa era a pergunta. Tem uma folga em janeiro, sim ou não? Olha, provavelmente sim, mas depende muito de expectativas, né? Como é que os mercados vão enxergar o risco de que eles se aperceberam afinal, né? Então, eu acho que em algum momento, talvez o mais rapidamente possível, o governo tem que emitir um sinal de que responsabilidade fiscal não é só uma questão de retórica, não é só a questão de fazer uma declaração, é uma coisa efetiva. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, o governo anuncia que desistiu por hora, pelo menos por hora, né, dessa história de isentar R$5.000 para pagamento do imposto de renda. Por exemplo, o governo pode fazer uma coisa mais forte ainda, enviando uma proposta de emenda constitucional desvinculando definitivamente o salário mínimo da aposentadoria, porque está na Constituição. E melhor ainda, 2 propostas de reforma, ou 2 itens de reforma, eliminando a vinculação de saúde e educação, a arrecadação de impostos. Sem uma coisa forte desse tipo, permanecerá a desconfiança. E mesmo que alivie temporariamente a liquidez, né, eu acho que continua o risco de uma nova sessão, vamos dizer, de tensão nos mercados de câmbio e de juros no Brasil. No curto prazo, isso pode acontecer. Em resumo, é isso. Ministro, vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente. Já já a gente volta a conversar. A gente vai trazer mais alguns outros números aqui da economia e te chamamos em breve, daqui a pouquinho. Obrigada por enquanto, ministro. Ok.